Vocês têm a impressão que os filmes de antigamente, nos anos 80 mais precisamente, eram muito melhores que os filmes de hoje? Mas você pode pegar qualquer um, você pode só sortear. É melhor do que o de hoje, é melhor do que o de hoje. Não tem pra ninguém. Eu não tenho impressão, não. Eu tenho certeza. Eu também tenho essa impressão e muitas das vezes a gente fica pensando que é assim, mas isso é só pela nostalgia, é só porque a gente achava que antigamente as coisas eram melhores, mas não, tem um grande fato histórico que você tem que entender que vão explicar de por que os filmes dos anos 80 eram tão bons assim. Você vai entender que a história é cíclica e que é capaz da gente passar por isso de novo. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de ver esses filmes mais novos e me decepcionar. Toda vez a gente vai clicar no negócio lá e fala assim, até que a história é boa, aí é uns trem horroroso, umas histórias que não vai pra lugar nenhum, você não consegue ver 5 minutos de filme, é uma bomba o trem, e nem é de guerra o filme. O tanto de filme que a gente viu e fingiu que nem viu pra não falar nada. Outro dia, eu participei do Chevel Talks, Babarelana. Me perguntou assim, qual foi o último filme ruim que você viu, ou filme bom? Eu não lembrava. Não fazia a menor, eu não lembro nem dos ruins, nem dos bons, mais ou menos, das plataformas de streaming. Mas pra gente falar sobre os filmes dos anos 80, a gente tem que entender um pouco sobre a história do cinema a partir dos anos 50. Você topa aí nessa história comigo? Você tem que topar, porque senão o vídeo não pode continuar. Então, Renato, estamos com você, vamos lá para os anos 50. Que bom que você topou. Se eu olhar a retenção desse vídeo e eu fizer assim, porque o pessoal não topou, vou dar no sacanagem. Vamos para os anos 50, quando Hollywood quase faliu. Hoje em dia eu acho que é praticamente impossível a gente pensar assim que Hollywood pode estar falindo, né? Porque tem vários filmes bilionários, aquelas receitas estratosféricas, uns filmes até meio duvidosos, né? Mas só que nos anos 50 e nos anos 60, Hollywood estava passando por uma super crise. De dinheiro? Não necessariamente, porque na verdade as cifras não eram tão grandes assim. Mas a grande questão é que Hollywood não estava conseguindo se conectar com o público. Eles não estavam conseguindo entrar no coração das pessoas, não estavam conseguindo fazer aquela sensação tipo, eu também, sabe? E é isso que consegue fazer aquela conexão direta com as pessoas para elas se interessarem por uma história ou por um personagem. E eles estavam gastando bastante dinheiro nos filmes e os filmes acabavam não retornando dinheiro. E o pessoal ficava pensando assim, Jesus, mas o que será que pode estar acontecendo? Claro que tinha uma coisa atrapalhando muito também, que era o chamado Código Hays. Não é o ketchup não, tá? Nem o arraia. Não. Você sabe o que é o Código Hays? O Código Hays foi criado nos anos 30 e era praticamente um código de conduta que as pessoas, os cineastas, tinham que seguir para algumas leis da moral e dos bons costumes. Era uma censura mesmo, falando o que não era aceitável nos filmes. Claro que tem esse nome aí, porque foi criado por um advogado político presbiteriano que se chama William Hays. Aí é aquele negócio que você vai perceber que tem uns tons de 2024. Era obrigatório? Não era. Mas quem não seguisse, vamos dizer que ele era meio que cancelado, se é que a gente pode dizer assim, sabe? Você tá entendendo o que eu tô falando, Gabriela? Eu tô. Nas entrelinhas, assim, olha os meus olhos. Nas entrelinhas, não, né? No outdoor, né? E quais que eram essas proibições? Prepara que é meio maluco, tá? Mas vamos lá. Você não podia usar palavras como Deus, Jesus ou Cristo, a menos que fosse num filme bíblico, alguma coisa assim. Você não podia falar também inferno, droga, nada que fosse considerado uma palavra profana. Profana é uma palavra profana. Pô, não pode usar. E aí, como é que resolve? Eu ia estar vedada de todos os lados, porque o que eu falo de nome aqui, inferno, Jesus toma conta. Minas Gerais não tava fora. Não podia nudez também, nem no dos outros. Não sabia. Tráfico de drogas também não podia. Escravidão não podia, dos brancos. Vocês acreditam nisso? Dos brancos. Qualquer relação de tchaca-tchaca na muchaca entre negros e brancos também não podia. Falar sobre doenças sexuais, cena de parto também não podia. Apesar que eu não paquei. Não sei porque que os pais ficam filmando, olha só, meu filho tá saindo. Ele cabeção vermelho. Que insensível. Órgãos sexuais
não podia também. Ridicularização do clero. Clero, lê-se pessoal da igreja, da papa, esse trem, não pode também. Ofensa deliberada como qualquer raça, nação ou credo. Não pode também. Mas esse negócio parece meio, né, assim, muito escolhido quem que não pode, né? Mas você percebeu que isso praticamente limava 70% dos filmes que eram criados e podiam fazer um certo sucesso? Porque ficava uma coisa muito perfeitinha, azeitadinha ali, sabe? Tipo, podemos falar só sobre isso. Só que aos poucos esse código Hays começou a cair em desuso, porque ali nos anos 50 e tal, o cinema tava começando a competir com a televisão. E aí, meu filho, não tinha quem segurasse. E além disso, era um problema também para Hollywood, porque isso valia só para os filmes dos Estados Unidos. O pessoal que fazia filme e jogava lá para os Estados Unidos não tinha esse problema. Então, nessa época, os filmes de Hollywood eram muito piores do que os filmes de fora, porque eles tinham total liberdade, eles podiam explorar várias nuances nos filmes. E aos poucos, esse código foi sendo quebrado. Por exemplo, um filme que foi bem marcante foi Quanto Mais Quente, Melhor, né? Que ele não foi aprovado pelo código Hays, mas fez bastante sucesso nos Estados Unidos pelos motivos de que, tipo, o filme era interessante. Claro que nem enquadrar nenhum desse negócio aqui. Em 1968, esse código foi abandonado e aí que nasceu aquela classificação indicativa. Esse filme é para 16 mais, esse filme é para 14 mais, que substituiu o sistema antigo. Mas por que eu tô te contando isso dos anos 50, dos anos 60, que o Hollywood faliu? Pra gente falar que os filmes dos anos 80 eram melhores. Por quê? Se você tá tendo um problemaço aí de criatividade, de falta de conexão com o público, eles estavam querendo oxigenar essa produção, ou seja, trazer jovens com novas ideias para fazer a produção desses filmes. Eles estavam apostando na categoria de base. E como essas pessoas dos anos 50, dos anos 80 estavam crescendo agora, elas só começaram a fazer seus primeiros filmes no final dos anos 70 e nos anos 80. E eu não preciso nem falar que foram essas pessoas que meio que salvaram Hollywood, porque vamos falar aqui de quem que surgiu nessa época aí lançando um filme, ó. Steven Spielberg, George Lucas, Coppola, Martin Scorsese. É um povo ruim de serviço, né, Barulho? Péssimo. Nossa, esse povo aí não sabe de nada. Você tá doido. E além da gente ter esses novos talentos que estavam chegando aí para fazer suas produções, a gente tem que entender o contexto dos anos 80, porque eles eram muito ricos. Porque a partir de qualquer dificuldade ou qualquer movimento social, isso tem grandes consequências. Por exemplo, teve uma época aí que a gente tinha o rock brasileiro e tal, né? Geração Coca-Cola e tal, aqueles esquemas todos. Fez bastante sucesso por aqui. Mas pensa só, nos anos 80, aquela geração sexo, drogas e rock and roll, o bicho pegava por lá. E por que pegava? Porque os Estados Unidos estavam sofrendo uma grande transformação, principalmente nos anos 70. Olha só o tanto de coisa que aconteceu nos anos 70. Teve aquele escândalo lá do Watergate, que era um negócio gigantesco. Teve a Guerra do Vietnã, que foi um fiasco. Teve uma crise energética. Então, nos anos 80, as pessoas estavam querendo alguma coisa completamente nova, sabe? Por isso que veio aquela estética, todos os cabelos mais malucos, o pessoal mais extravagante. Quando você vê um filme dos anos 80, ou qualquer referência aos anos 80, você não precisa nem saber que ele é nos anos 80, eles não precisam te falar. Você olhando, você já consegue perceber que ele já tá ambientado lá, tipo o Stranger Things da vida, ou qualquer outra produção aí. Mas é isso que faz os filmes dos anos 80 serem melhores, ou os anos 80 serem os melhores anos de todos. Não só isso, tem muitas coisas. Um grande motivo vem da originalidade desses filmes. Vamos falar de uns filmes aqui que a gente tinha nos anos 80? Vamos ver se bate com alguma coisa hoje, ó. Apesar da gente ver isso na escola, mas A Sociedade dos Poetas Mortos. Bom, né? Bom, original. Karate Kid, Um Tiro da Pesada. Tem Stargate também, que é muito da hora. Eu não sei se é dos anos 80, mas é muito bom. Eu achei muito bom. Na verdade, são histórias muito simples, né? Não tem nada demais, assim. Os Goonies, por exemplo, é uma história muito simples, mas tem um trem diferente. É uma história muito bem contada. E a verdade também é que os diretores não recebiam aqueles orçamentos gigantescos e tal. E eles tinham que se virar bastante com o que eles tinham. O que fazia esse pessoal ter várias soluções muito engenhosas, né? Além do que, eu também acho que foi nessa época que a gente teve várias inovações no cinema. Por exemplo, tecnologia de filmagem, teve também tecnologia de efeitos gráficos, e o degrau que esses caras aumentaram pra gente foi muito mais interessante do que hoje. A gente conhece algumas coisas e pra gente fala assim, aumentou o gráfico aqui, mas a gente não vê tanta diferença assim. Lá a diferença foi totalmente notável. Sem falar nos filmes com os diálogos muito bons, né? Por exemplo, O Clube dos Cinco e também Curtindo a Vida Doidado, que tem até aquela cena clássica do final. Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez.
A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Ei, Renato. O quê? Dando spoiler. No fim do filme. E a gente pode falar também muito dos efeitos práticos dos anos 80, né? Porque hoje algumas coisas parecem um pouco datadas, mas pensa na engenhosidade desse pessoal pra fazer isso e pensa o pessoal dos anos 80 assistindo aquilo. Pra eles, aquilo ali era... É tipo a gente, quando lançou o PlayStation 2, falou assim, não pode melhorar mais do que isso. Aqui é o ápice. Por exemplo, A Hora do Pesadelo, a gente morria de medo. Os Caça-Fantasmas que fizeram uma mistura de efeitos de computador, muito da hora. E sobre efeitos especiais, você sabia que o Oscar só começou com a categoria de melhor maquiagem por causa de um filme dos anos 80? Que foi Um Lobisomem Americano em Londres, que ganhou melhores efeitos especiais em 1982 graças a essa maquiagem. E nós tivemos também vários sucessos atrelados a uma pessoa que com certeza mudou a nossa experiência dos anos 80. O cara que fez Gremlins e E.T. Estou falando de Steven Spielberg. É claro que a gente tem um vídeo completinho sobre o Steven Spielberg aqui no canal, que você vai gostar bastante, inclusive, mas vamos pincelar aqui porque é muito importante. É impressionante como quase toda produção de sucesso dos anos 80 tem o nome do Steven Spielberg lá. Não é Spielberg, né? Que tá assinado lá. É o nome certo mesmo. É claro que o primeiro filme que ele fez sucesso mesmo foi nos anos 70, que é o Tubarão. Mas assim, a partir daí, meu filho, tudo aconteceu. O Spielberg era um desses jovens que meio que viveu aquela coisa toda ali e tava querendo colocar os sentimentos dele pra fora nos anos 80, fazendo aquelas criações incríveis. Por exemplo, filmes tipo Poltergeist, Os Goonies, participou da produção de Volta pro Futuro, Viagem Insólita, Uma Cilada para Roger Rabbit, todos esses aí tinham uma pecinha ali do Steven Spielberg. E claro que durante os anos 80 veio aquela pedrada que é a trilogia de Indiana Jones, que, gente, olha o nível. Onde ele colocou com certeza o nome dele lá no primeiro escalão do cinema mundial. E além de tudo, eu acho que os anos 80 na criação de filmes colocaram também aquela picância no momento certo, assim, sabe? Na medida certa, na verdade. Porque, que nem a gente tinha aquele código Hays lá, tem muita gente que é muito chamada assim por uma coisa mais... um negocinho aqui, um negocinho ali, e foi nessa época que Hollywood conseguiu colocar o picante sem ser vulgar, se é que a gente pode dizer assim, com filmes tipo Flashdance, aquela da cruzada de perna da mosca, esqueci o nome, da Michelle Pfeiffer, faz... E também a violência nessa época ajudou bastante a chamar atenção. Um filme de Rambo, por exemplo, até um Exterminador do Futuro, né? Na minha opinião, eu acho que hoje o pessoal tá tendo tanta facilidade para criar filme que acaba que tá virando uma coisa muito... qualquer um vai lá e faz. Antigamente, não por saudosismo meu, mas antigamente as pessoas tinham que ter mais um planejamento, um esmero para fazer um filme, né? Porque era um tiro único. E hoje meio que você vai testando as coisas e os testes vão saindo, e você vai vendo, e aquela coisa não é a melhor versão possível. O pessoal tá muito mais ligado no dinheiro do que na construção em si da história. Claro que eles têm que ligar no dinheiro também, né? Porque eles têm que ter lucro com o filme. Mas eu gosto de fazer uma comparação muito com o futebol brasileiro. Eu acho que antigamente a gente tinha mais craques, assim, coisas melhores, porque a gente tinha mais dificuldade com o pessoal, por exemplo. Eles começavam lá por brincadeira, por diversão, naqueles campão de terra, e se eles jogavam aquelas britas, aqueles negócios, eles jogavam em qualquer lugar do mundo. Talvez a dificuldade de antigamente gerou a criatividade que esse pessoal conseguiu pôr nos anos 80 para fazer filmes tão bons. Eu acho que nós estamos passando por um novo código Hays. Não é aberto assim, né? Mas a gente sabe do que tá acontecendo, né? A gente tá sendo muito podadinho. Tem coisa que a gente não pode falar, tem coisa que a gente não pode pensar, tem coisa que a gente não pode ter opinião. Então as produções estão ficando muito podadas, muito tristes, muito... Eu só tô esperando estourar essa bomba para a gente ter uma nova explosão criativa e que com certeza alguém vai aparecer para fazer os filmes quando eles merecem ser feitos. Filmes bons, pode ser do que for, de que gênero que for, tem que ser bom. Quero saber o que você acha sobre isso. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!